Olá pessoal, hoje iremos falar sobre Clostridium botulinum. Bom, Clostridium botulinum é uma bactéria gram-positiva, um bacilo aeróbio estrito, tá? Ele não é facultativo, ele é estrito, então ele precisa da ausência de oxigênio. Tem flagelos chamados peritríqueos, ou seja, como nós podemos ver na imagem aqui abaixo, ele apresenta flagelos em toda a porção da sua célula. São formadores de esporos e produtores de toxinas de vários tipos de acordo com as cepas e os grupos. No homem, as toxinas que causam a doença denominada de botulismo são as do tipo A, B, E e C. Já em animais C e D, e a G ainda não tem muitas informações acerca dela. Aqui algumas características de acordo com o grupo. As cepas de Clostridium botulinum de tipo 1, elas produzem neurotoxina A e também algumas conseguem produzir o B e C. Tem uma temperatura de multiplicação de 10 como ótimo e no máximo de 45 a 50. Uma temperatura mínima de 10, desculpem. E um pH mínimo de 4,6 a 4,8 com máximo de 9. Já as do grupo 2, elas produzem as cepas E, B e F, porém, conseguem crescer em temperatura mais baixa do que as do grupo 1. As do tipo grupos 3 produzem as neurotoxinas C e D e a 4 do tipo G. Qual o principal parâmetro no controle do botulismo, tá? Exemplo é a concentração salina. Por quê? A concentração de sais, ela vai impactar na atividade de água mínima do alimento. Por exemplo, alimentos que são conservados com a ajuda de cloreto de sódio, ou seja, do sal que a gente conhece, ele vai ter menos água, menor atividade de água. Então, alimentos com atividade de água mínima de 0,94, ele consegue já inibir o crescimento das cepas do grupo 1. E as cepas do grupo 2 são inibidas com atividade de água já de 0,97. Ou seja, o Clostridium botulinum, ele é bastante, independente do grupo, ele é bastante exigente quanto à quantidade de atividade de água mínima para seu crescimento. O potencial de oxirredução também há um limite, tá? O limite máximo é de 200 milivolts, ou seja, então não há crescimento do Clostridium botulinum e nem produção de toxina em alimentos acima de 200 milivolts. Como nós vimos na aula de fatores intrínsecos, alimentos, por exemplo, frescos, de origem vegetal, eles têm 300 e 400 positivo de milivolts. Queijos pode ter entre menos 20 e mais 200. A maioria das carnes geralmente tem um potencial negativo de menos 200, menos 150. Porém, quando a carne é moída, ele sobe para mais de 200. Então, nos alimentos que contêm um potencial acima de mais de 200, é muito provável que não cresçam micro-organismos, como o Clostridium botulinum. Alguns alimentos que estão envolvidos na doença causada por esse micro-organismo, que é o botulismo, o botulismo, o nome da doença. Produtos enlatados de baixa acidez, ou seja, aqueles que apresentam acidez, ou seja, o pH acima de 4,5, conservas caseiras, alguns produtos produzidos em restaurantes de forma mais, digamos, artesanal, que não passaram por um processo de tratamento, ou que no meio da produção houve contaminação, assim como contaminação também de origem industrial, tá? Não é só em restaurantes ou de forma caseira. Conservas também industrializadas, que não passaram pelo processo de conservação nos parâmetros de temperatura, acidez e outros que fossem mínimos para evitar o crescimento do micro-organismo e também para eliminar a neurotoxina. E é importante você evitar o consumo de latas estufadas e amassadas, pois podem ser
um indício de presença de crescimento do Clostridium botulino, e não só dele, mas de outros micro-organismos anaeróbios. Evitar também o consumo de mel para crianças menores de 1 ano ou pacientes que têm algum uso de tratamento com antibióticos ou imunossupressores. O processo do botulismo, ele é uma intoxicação, ou seja, os principais sintomas são provenientes da ação da neurotoxina produzida pelo micro-organismo. Porém, algumas das formas, que existem 3 formas de botulismo, elas iniciam os seus sintomas a partir da ingestão do micro-organismo, tá? Mas os sintomas principais são provenientes da neurotoxina produzida. As 3 formas de botulismo é a clássica, a de lesão e a infantil. A clássica, ela é uma intoxicação causada pela ingestão de alimentos contendo a neurotoxina. A de lesão é a doença já infecciosa causada pela proliferação e consequente liberação da toxina em lesões infectadas pelo Clostridium botulino, como nós podemos ver nessa imagem. Já o infantil, ele é uma doença infecciosa causada pela ingestão dos esporos do Clostridium e subsequente germinação, multiplicação e produção da toxina no intestino de crianças com menos de 1 ano de idade. Os sintomas, eles são basicamente provenientes, os principais, da toxina em si, ou da forma clássica, você ingerindo a toxina, ou dela produzida depois no corpo. Então, clinicamente, elas são consideradas bastante semelhantes. A incubação vai entre 12 e 36 horas, ou seja, o período para que o micro-organismo se multiplique de forma suficiente para produzir a toxina e ela causar sintomas. E como sintomas iniciais que não estão relacionados à toxina, nós podemos encontrar náusea, vômitos e diarreia. Já os sintomas em relação à ação da toxina em si, ou a neurotoxina, fadiga e dor muscular logo de início, problemas de visão, como por exemplo, visão dupla, você tem uma resposta alterada da pupilação da luz, a pálpebra começa a cair, tá? Também secura da boca, dificuldade de deglutição, ou seja, dificuldade de engolir, controle da língua é dificultado, passa a ter uma paralisia progressiva da musculatura que vai controlar o processo de respiração. Então, você tem uma perda desse controle muscular, pois há um bloqueio dos neurotransmissores quando passam contato com a musculatura. Pode causar morte, o índice de morte é bem alto se não for detectado inicialmente, e os tratamentos possíveis e existentes não serem eficientes, pode causar parada respiratória de 3 a 5 dias. Como tratamentos, nós teríamos uso de substâncias que iriam neutralizar a toxina ou retirar parte da toxina do estômago e intestino por lavagem, ou ingestão de substâncias eméticas que provocariam vômito. Porém, quanto mais avançada a doença, mais difícil se torna o possível tratamento. Aqui é uma ilustração com algumas informações de sintomas sobre a doença, tá? E o maior perigo. E aqui na lateral a gente vê o botulismo sendo um bloqueador da liberação dos neurotransmissores, ou seja, das substâncias que vão transmitir as informações que foram enviadas do cérebro através dos nervos para o músculo. Por isso que há a falta de controle da musculatura, da língua, da respiração, da deglutição e a dor muscular intensa. Todas as toxinas, independente de qual o grupo ou cepa que está produzindo, elas têm ação neurotóxica, ou seja, vão agir no sistema nervoso, exceto a toxina C2. Como ela também tem pouca ação sobre o humano, então ela não se tornaria tão importante.
Ocorre, como já tinha dito, o bloqueio da liberação desses neurotransmissores aqui, como a gente pode ver na foto do lado direito. Os neurotransmissores que vão levar a informação dizendo músculo contraia, músculo relaxe, tá? Não vai ocorrer. E a toxina ela é produzida tanto quando o micro-organismo se multiplica, mas principalmente em maior proporção quando a bactéria sofre rompimento, que nós chamamos de lise celular. Então, quando essa bactéria se rompe, a maior parte da toxina que estava guardada na célula é liberada. O micro-organismo em si, essa bactéria, o Clostridium botulinum, ela é amplamente distribuída na natureza, com habitat principal o solo e ambientes aquáticos, e sendo que os sedimentos aquáticos eles podem ser um ponto de armazenamento dos esporos, ou seja, daquela forma que alguns micro-organismos têm de se adaptar a ambientes não propícios, tá? Como se estivessem hibernando. Então, os peixes acabam se tornando um potencial risco. No Brasil, o mais comum é a do tipo A. Como controle, nós temos que focar em evitar que a toxina seja formada, ou seja, evitar que o micro-organismo se reproduza, pois ele produz toxina durante a multiplicação, e também impedir que o esporo que esteja possivelmente presente, ele germine, pois enquanto a bactéria está no estado de esporo, ela não está produzindo a toxina. Então, ou você elimina o esporo, por serem bastante resistentes à temperatura, à acidez, então é muito difícil de você eliminar. Então, se você não puder eliminar, tem que evitar que esse esporo germine, ou seja, que ele vire uma célula que nós chamamos de ativa ou germinativa, ou seja, ele volte a se reproduzir. Então, tem que agir dessa forma. E como é que você pode fazer isso? Utilizando microbiota competidor, ou seja, outros micro-organismos que vão transformar o meio do alimento não apropriado para o crescimento do Clostridium botulinum, como, por exemplo, alimentos de fermentação que utilizam as bactérias lácticas, como os derivados lácteos. Essas bactérias, ao fermentarem, produzem acidez. E se eles produzem acidez, eles baixam o pH, e esse pH pode ficar num parâmetro abaixo de 4,5 e a bactéria do Clostridium botulinum não crescer. Utilização de conservantes como nitrito e nitratos em produtos cárneos. Uso de tratamento térmico elevado, tanto para eliminar as células vegetativas, que são mais sensíveis a temperaturas, como também as formas resistentes, que são os esporos. Uso de tecnologias mais avançadas, como irradiação, e também ambiente do alimento, ou seja, proporcionar acidez ao alimento abaixo de 4,5. Esse valor de 4,5 ele é até utilizado para você definir que tipo de tratamento térmico vai ser utilizado. Geralmente, alimentos com pH abaixo de 4,5 não é necessário um tratamento térmico tão severo quanto para alimentos de baixa acidez, que são os alimentos que contêm um pH acima de 4,5. Então, esse parâmetro do Clostridium botulinum, ele também é estudado no processo de tratamento térmico em conservação de alimentos. Como eu já tinha falado, né, as células vegetativas elas são menos resistentes do que os esporos. E a neurotoxina ela é termolábil, ou seja, ela é destruída por temperatura, mas em temperatura certa por tempo determinado. Por exemplo, 80 graus por 30 minutos ou 100 graus por poucos minutos, de 5, 6, 7 minutos. E o congelamento e refrigeramento podem reduzir a reprodução desse micro-organismo, assim como os outros. Porém, o efeito não é prático quando se fala em destruir, ou seja, eliminar as células vegetativas neurotóxicas, já que o congelamento e o resfriamento são processos para evitar a proliferação, reduzir a taxa de multiplicação dos micro-organismos e não eliminar de forma eficiente esses micro-organismos. Bom, aqui algumas referências, façam os exercícios e até a próxima aula.